Mas, ô Débora, bom, vamos fazer o caminho aqui que importante. Todo mundo compreende que você tem um big problema que tem que ter uma medida. Inclusive, o planeta compreende que o Irã é daquele jeito que não tem liberdade, que persegue a galera, já matou mulher porque não usou o véu adequado e tudo mais. Muitos problemas. Os Estados Unidos, na parceria com Israel, decidiram sozinhos que a medida adequada para melhorar esse problema, que é um problema, seria matar o líder supremo, não sei o que, atacar e fecha o Estreito de Hormuz e temos os efeitos aqui. Então não é só o Brasilzão que tem de se virar. Você já falou que tem, inclusive tem gente muito pior. Porém, vamos entender. É sustentável isso, assim? A gente vai conseguir pagar essa conta? O governo defende que sim. O mercado já questiona e diz que não. Ixi. Vamos lá entender um pouco dessa matemática. O governo diz que é uma medida de risco fiscal nulo, Elisa, porque no final a gente vai ter um aumento de arrecadação, principalmente porque a gente sabe que o Brasil é um dos maiores beneficiados caso a Petrobras consiga realmente ter um aumento de receita, ter aumento de royalties, né? Enfim. Além disso, teve uma medida que o governo implementou nessas MPs, que foi uma taxa em cima do petróleo exportado, de 12%. A gente separou aqui uma arte, vamos dar uma olhada aqui na tela, Elisa? Para poder vocês entenderem um pouco aqui, em miúdos, como que isso funcionaria. Primeiro, vou relembrar as medidas que as meninas já estavam muito bem citando. Tivemos lá no início da guerra, logo no início ali em março, um primeiro pacote que foi quando o governo decidiu retirar PIS e COFINS do diesel, 32 centavos. Sim. Veio logo no início, que foi essa primeira subvenção. Esse segundo pacote aí engloba essa nova subvenção ao diesel e ao gás de cozinha. Essa questão aqui dessa nova subvenção é dividido o custo entre estados e União, né? Que estava aquele impasse, se os estados iam aderir, se não iam aderir. Que tinha o ICMS no começo, exatamente, eles disseram não, isso. Mas agora, ok, conseguiram chegar num denominador comum. E praticamente todos os estados aderiram, apenas 2 ainda que estão aí num impasse. As linhas de crédito para as companhias aéreas, que era o que a Dani já estava explicando aqui para a gente, e a isenção de impostos federais também para o querosene de aviação e biodiesel. Lembro para vocês que na semana passada tivemos um aumento anunciado pela Petrobras no querosene de aviação de praticamente 55%, e isso resulta em passagem aérea mais cara, rotas que são cortadas, enfim. Então, isso tudo aqui tem um custo de 31 bilhões de reais. Aí o governo diz assim, mas não vai ter esse custo. Por quê? Porque a gente colocou um aumento de 12% no imposto de exportação sobre o petróleo. Ou seja, tudo que vai ser exportado de petróleo vai ter que ter um imposto de 12%. O que daria um valor de 32 bilhões de reais somente com essa medida aqui em 2026, com essa taxa aqui colocada. Mas aí é onde mora a questão. O preço do petróleo, do jeito que está, e a gente tem mostrado isso aqui todos os dias, ele tem sido muito volátil, como a gente chama no mercado. Tem horas que está subindo, tem horas que está caindo, tem horas que está acima de $110, tem horas que cai. E isso causa uma total incerteza e imprevisibilidade. Essas medidas que foram anunciadas aqui pelo governo têm uma expectativa de durar 2 meses, com possibilidade de prorrogar por mais 2 meses. Se a guerra acabar daqui a 1 mês, Elisa, e esse petróleo voltar para baixo de $90, muda totalmente o cenário dessa conta. Arrecada menos, e o dinheiro né, vai ter que vir. Exatamente. E o dinheiro vai ter que vir de algum lugar para poder cobrir essa conta. Então, assim, existe a necessidade, isso é indiscutível, de alguma medida a ser tomada. Resolve o problema na raiz? Não. É totalmente nula essa medida agora anunciada pelo governo? Tem realmente risco fiscal zero, como a gente tem tido aí o governo defendendo? Não dá para a gente cravar isso agora. Porque há muita incerteza sobre o período dessa guerra, quanto que isso deve durar, quanto que realmente o petróleo vai sustentar nesse patamar para poder justificar realmente essa base desse cálculo aqui. Além disso, tem a questão da elevação da receita, né, da União com o próprio rendimento, inclusive do petróleo, como eu estava explicando logo no início para vocês. Porque a Petrobras vai arrecadar mais royalties, enfim, afinal de contas, né, é uma estatal e o governo tem parte disso, recebe parte disso. Mas, de novo, bate na questão da instabilidade do preço do petróleo, que hoje responde unicamente às questões geopolíticas. E o pior, há declarações, Elisa, porque é só a gente ter uma declaração, um novo ataque, que a gente já vê o resultado imediato. Isso traz ainda mais imprevisibilidade. Então, hoje a gente está com o petróleo nesse patamar. Se no final da tarde hoje alguém disser assim, olha, o Irã aceitou. Antes de ter uma resposta oficial do Irã, a gente já vai ter uma resposta no próprio preço. Isso já aconteceu semanas atrás, quando a gente viu o petróleo despencar 8% num único dia. E aí veio o Irã e diz assim, não é isso, eu não estou aceitando isso. Então, a gente está respondendo hoje a notícias, muito mais do que a
há uma questão de fundamentos. Estava me fugindo aqui. Né? De fundamentos. Não são os fundamentos que estão valendo agora no preço desses ativos. Por isso que está tanta instabilidade, Elisa. Fazendo um gancho aqui, só para deixar de sugestão de leitura, é uma matéria que a gente compartilhou pela aba do Money. 6 dias atrás, foi agora em abril, mas que já falava que o petróleo a $95 pode render 100 bilhões extras à União, diz pesquisa. E aqui, inclusive, Débora, no dia a gente compartilhou, né, que só o estado do Rio de Janeiro poderia faturar sozinho 13 bilhões de reais. Claro, eu estou te colocando só os valores brutos aqui. A matéria inteira explica se ocorreu o aumento de tanto, quanto poderia lucrar e tudo mais. E aqui, então, tem a arrecadação com royalties de petróleo por estado. Alguns estados recebem mais. Olha a diferença do Rio de Janeiro em comparação ao Espírito Santo, que é em segundo lugar. Então, deixo aqui de sugestão a matéria para vocês, tá? Porque isso faz gancho direto com o que a Débora está explicando para a gente. Fica lá em cnnbrasil.com.br, na aba de Money. Débora Oliveira, muito obrigada, hein? O que será que vai ser desse dia, hein? Olha, Elisa, eu confesso que eu tô só olhando no relógio, aguardando, olhando aqui a rede social do Donald Trump, porque ele sempre usa a rede social, né, para poder fazer os seus comunicados, e tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada, é isso que enlouquece, né, quem trabalha com cotação e tudo mais.